Oi, gente, meu nome é Flávio, eu sou o comunicador do pop. Na verdade, não tão mais comunicador do pop quanto antes, mas eu ainda permaneço e esse é o meu podcast, o Podmoon. É... Jesus é meu sol, eu sou a lua e vocês é meu mundo. Então aí é isso. O último podcast, né? A gente explorou, né, o milagre dos vinhos. E esse episódio eu vou falar de um tema que eu, assim, né? Jesus ele tocou muito no meu coração. Eu fui confrontado por essa palavra porque não é uma palavra que eu gosto, né? Que é João, capítulo 16, versículo 23, que diz: Naquele dia não me perguntarão mais nada. É, Então, gente, a gente tá numa fase super legal. A gente tá é uma fase legal, eu acho super legal. Eu acho que se os nossos bisavós ou tataravós, né, entendesse como que seria a nossa geração, o nosso tempo hoje, eu acho que todo mundo ficaria encantado de pensar na possibilidade da gente ler as pessoas através de perfis, através de timelines, né? Então, a gente vive um tempo onde a maioria dos profissionais, né, grande parte de alguns setores do mercado de trabalho exige que você seja ativo nas redes sociais. Os médicos, os advogados, os contadores, das vezes, se vê obrigado a ser ativo nas redes sociais e a realizar conteúdos, a vender ali uma perspectiva meio que pessoal, mas flertando diretamente com o profissional, né? Vende o pacote, né? E os nossos líderes religiosos se tornaram completos digitais influencers. Exatamente. Aconteceu isso. A padre que tem milhões de seguidores no Instagram, a pastores que tá aí a todo vapor, e é isso. E a vida acontece. E quando a gente vai stalkear, eu falo propriamente dos pastores, porque os pastores são os que mais vendem lifestyle, né? Porque o padre, ele não tem uma vida comum, assim. O padre tá lá no seminário, né? Celibatário, então assim, né, é uma vida diferente, né? Não é uma vida reclusa, mas é uma vida que foge um pouquinho da curva da maioria das pessoas. Então, o pastor é mais lá, né? É mais aqui. Aí o que acontece? A gente chega lá no perfil do pastor, geralmente, né? E eu estou falando de todos os pastores, fundamentalista, não de pegadas não fundamentalista, eu tô falando de todos. A gente vai lá no perfil do pastor, o pastor é um gato, a mulher do pastor, assim, ó, harmonizada já e ultra magras, geralmente são magras, né? Lindas. E as crianças são belíssimas, lindas. E quando a gente vai pro fundamentalismo, né? O, os pastores ainda vendem essa pegada ainda de uma forma, um lifestyle ainda mais de forma intensa, né? Quando ele é fundamentalista. Aí o que a gente percebe? A gente entende que o reino de Deus é sobre estabilidade. Estabilidade, né? E isso é uma mentira, é uma falácia que a gente pode contar pra gente mesmo, que a gente pode entender, né? É uma falácia imaginária, se é que. Esse é o termo que eu poderia usar pra isso. Porque o fruto. O fruto da presença de Deus na vida de uma pessoa não é estabilidade emocional, financeira e pipipi e popopó. O resultado de uma vida com Deus é uma vida de resiliência. Resiliência. Estabilidade não é garantia de que Jesus está presente na sua vida. As pessoas procuram muito as igrejas, Deus e pipipi, papapó, e a gente tá nessa geração aí de jovens conservadores, né, e saudáveis. Isso é uma percepção voltada para a igreja errada, porque grande parte das pessoas vão buscar a Deus para ter estabilidade, para ter calmaria, para ter calmaria.
E a maior mentira, porque a presença de Deus não gera estabilidade na vida de ninguém. A presença de Deus gera resiliência, resistência para aprender a lidar com as diversidades, pipipi, popopó. Esse versículo para mim é uma face de Deus de que ele entenderia que a vida não seria fácil. A vida é cara, a vida tem um custo. A vida tem um custo para todas as pessoas que vêm, né, para esse mundo. Há homens tem nesse mundo, né? E ainda vai ter, né, muitos homens que não vieram no corpo de homem, que vieram no corpo de mulher. Há muitas mulheres, né, que vieram para esse mundo no corpo de homem, né? E essas pessoas, elas pagarão um preço por se transicionar, mas ao mesmo tempo pagarão um preço também se não quiser transicionar. A vida tem um custo para todo mundo. Eu concordo que alguns preços são, né, exatamente um pouquinho mais caros, mais complicados, mas a questão é que o preço da vida sempre vem. Sempre vem. O preço da vida sempre chega para cada um de nós. Ou a gente paga ele pela frente, ou ele sempre te pega pelas costas. Porque sempre vai vir. Sempre terá. Aí acontece o seguinte: tem sonhos, eu acredito que eu de forma particular, eu acredito que Deus ele fala muito com a gente com sonhos, sabe? Eu acho que muitos sonhos que a gente tem no interior da nossa alma, eu acho que esses sonhos eles são plantados por Deus. Ah, Flávio, mas nem todo sonho vem, né, do coração de Deus. Exatamente, eu acredito que nem todo sonho vem do coração de Deus, mas a questão é que você pode fazer uma análise aí. Tá, se esse sonho aí ele for realizado, o que vai acontecer? Pera aí, eu tenho um sonho de enriquecer, tá? Mas e se eu enriquecer, eu vou me sentir independente de Deus? Se a resposta for sim, então provavelmente, né, esse sonho aí não tem uma origem muito boa, tá? Então aí você faz uma análise. Eu vou me engrandecer, mas eu nem tô falando em se engrandecer perante as pessoas. O negócio é se engrandecer perante Deus, porque o que mais tem nesse mundo, o que eu mais já me deparei, né, nessa vida, é de pessoas acreditando que é Deus. E não é muito difícil de acontecer isso não, tá? Pessoas que têm aí um instinto aí, que gosta de se sentir poderosos. Tem gente que tem esse feeling aí, ó. E eu já, eu já vi bastante. Então, eu acho que tem sonhos que são brotados no nosso coração, que eu acredito que, que vem de Deus. E que há um preço a ser pago, terá um preço a se pagar. Mas, e se não for pago, também a gente vai. Terá um preço também. A gente vê muita gente que se dopa aí, né? Que se dopa porque não tem coragem de pagar, né? O preço que a vida está exigindo. Até pelas coisas que deveria fazer. Eu sou um tipo de pessoa, né? Quando eu comecei uma página de música pop há mais ou menos uns 3 anos. E quando eu comecei, eu colocava muito dinheiro, né, nessa página. Um dinheiro que era considerável pra mim. Aí as pessoas falavam assim pra mim assim, ó. Nossa, mas eu acho que não sei não, viu? Sei não, faz outra coisa. Não sei não, viu? Você colocando dinheiro aí, não sei não. Aí eu pensava assim, aí eu falava, pessoal, ou eu coloco dinheiro nisso, ou eu invisto nisso, ou eu vou gastar esse dinheiro com remédio para poder dormir. Então, assim, eu acho que tem coisas, tem impulsos dentro da gente que a gente contém, coisas que a gente deve fazer, coisas que tá no interior da nossa alma, que foi plantado por Deus, brotado ali, e que quando a gente não faz, aquilo ali meio que, não é que te atormenta, mas você silencia algo bem lá da sua essência. E que tem um preço. Tem um preço. As pessoas hoje, elas meio que é normal do ser humano terceirizar as coisas. Ele, ele vai terceirizando algumas responsabilidades. Do tipo, eu só vou dar o primeiro passo, eu não vou atrás de certas coisas porque eu não tenho o apoio da minha família, eu não tenho o apoio do Ciclana, do Beltrana. Eu acho que assim, eu acho que quem se move por apoio ou por base
de apoio é uma pessoa muito limitada. E por mais que a sua família pode ser maravilhosa, os seus amigos podem ser presentes, existe uma coisa que se chama vida. E cada um é responsável por ela. Então é impossível, é completamente impossível a pessoa na correria da vida ela tirar um tempinho pra te impulsionar, sabe? Pra te impulsionar. É legal, é bacana receber esse tipo de coisa, mas nem sempre vai ser possível e você vai ter que se responsabilizar por isso. Vai ter que se responsabilizar por isso. A vida não brinca. A vida realmente não brinca. Não brinca. Mas eu acredito, sabe? Eu acredito que por mais cicatrizes, né, e dores que a vida tem, as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Tem uma pregação, né, do Ed, que ele fala sobre as três interpretações que poderia ter sobre esse versículo, pipipi, pó, mas eu tenho a minha interpretação pessoal. E como esse podcast é a minha perspectiva, então foda-se, eu vou dizer. Eu acredito que a vida acontece, a vida não brinca com ninguém. E a vida, ela é como ela é. Ela é como ela é, infelizmente. Só naquele dia que a gente não vai perguntar nada. Mas a questão é que eu acredito muito em um Deus que tem a capacidade de transformar, né? De nos tornar, né, compatível com certas situações para nos lapidar e conseguir extrair da gente o melhor ali. Então, assim, eu acredito que por mais difícil que seja cada situação que a gente precisa encarar, né, para para as coisas que Deus nos direciona, eu acredito que sim, isso consegue cooperar para o nosso crescimento. Eu acredito muito nesse Deus, sabe? De ressignificar. Eu acredito num Deus que tem a capacidade de ressignificar qualquer situação e qualquer adversidade que a gente venha encontrar. A vida é assim. Então, eu acho que durante um tempo da minha vida, assim, é, eu percebi uma coisa que todas as vezes que eu cheguei numa igreja, bicha, claro, óbvio. Então, ser gay já é sexualizado, né? Ser preto ainda mais sexualizado. Então, eu não sei, né? Ou eu sou o Michael B. Jordan. Vai que eu sou o Michael B. Jordan, né? Mas a questão é que acontece o seguinte: é, todas as vezes, não houve um pastor que eu sentei, né? Houve, claro, houve sim. Um só, um único. Mas grande maioria, todas as vezes que eu sentava pra conversar, sempre me perguntava sobre a minha vida sexual. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Até irmãos e colegas de igreja sempre tiveram uma curiosidade. E não era. Era essa minha vida sexual era ativa, porque gay eu sempre fui abertamente gay, visivelmente gay. Então, sempre tiveram esse interesse. E eu acho que a questão é uma hipocrisia. Eu não sei da onde que surgiu. É, há uma. Eu acho que é normal do ser humano. Eu acho que todas as igrejas, eu acho que até as não fundamentalistas, né? Elas ainda há esse mito em volta da sexualidade. Então, eu acho que as pessoas, elas encaram muito a questão da fé através de coisas que você abdica, sabe? De coisas que você abdica. Então, então as pessoas sempre vão ver se você é um homem de Deus. Você é transa? Então, eu sempre fiquei bobo, assim. Tá, a gente sempre ouve. Pastores, membros, e pipipi, popopó, sempre vai ter aquele discursinho. Ah, é que antes da minha conversão, eu não transava, não bebi, não. Ó, antes da minha conversão, eu transava muito, eu bebia muito, eu fumava muito, eu cheirava muito e pipipi, popopó. Tá, você transava, bebia, cheirava. E hoje você não transa, não bebe, não cheira. Beleza. Mas tem ateu que não bebe, não fuma, e não transa e não cheira. Nem todo mundo, nem todo mundo aí, ó, né, que
que não tem um relacionamento com Deus, ou que, né, ou que não é adepto do cristianismo, está vivendo o hedonismo, gente. Nem todo mundo. Então não venha dizer pra mim que a sua fé ela é baseada naquilo que você abdica, porque não é. A fé não é a fé cristã, ela não é um compilado de coisas que você decide que você decide abdicar. Ela é um compilado de coisas que você resiste. Ela é baseada na sua resistência. O que você suporta? O que você suporta por esse Jesus? O que você suporta? Você suporta um desemprego? Você suporta acreditar na provisão de Deus após uma demissão? Você consegue acreditar que Deus tem a última palavra quando você recebe aquele diagnóstico que assusta até médico? Você consegue? Você consegue defender as suas perspectivas de fé quando você é perseguido dentro da igreja? Você consegue, você consegue defender o seu Deus de você mesmo quando você sofre aquela perseguição profissional violenta? Você consegue suportar isso? Se a resposta for não, então, infelizmente, eu talvez você tenha entendido, né, a fé de uma maneira errada. Então, assim, a abdicação, eu acho que a abdicação é um fruto, é uma parte, né? Uma parte. É uma parte, assim, de uma vida, sabe? Na presença de Deus, né? De um relacionamento ali com Jesus. Mas o que prova mesmo é a resistência, o que você suporta. Você, né? É quando você decide levar o seu propósito adiante, quando você sofre aquela facada, aquela traição que você nunca imaginou receber. Quando mexe ali na sua base de apoio, você decide. E você decide acreditando, né, no propósito, acreditando, olhando para o alto, quando tá tudo desmoronando. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Deus, ele não tem nenhum tipo de compromisso. Ele não tem nenhum tipo de compromisso com a agenda humana. Ele não tem. Com a questão, com o cenário, né? Com o cenário humano. Ele não tem nenhum tipo de compromisso. Quantas pessoas prosperaram aí, né, em ambiente aí de crise? Quantas pessoas? Quantas pessoas quebraram? Quantas pessoas surtaram aí, por aí, né, em épocas aí de crise, de pandemia, pipipi, várias pessoas surtaram e outras permaneceram intactas. Então, assim, ó, o que Deus faz na nossa vida e o que Deus ele quer fazer não tem compromisso com o que está acontecendo aqui agora. Não tem. Absolutamente não tem. E é isso que define. É esse que é o negócio. É você não ficar escravo, ficar escravo e limitado a adversidade, a cenário, é você sempre colocar a sua esperança, né? A sua, os seus olhos, né? Naquilo, naquilo que não se vê. É até irônico falar isso, mas é justamente isso. É, eu não acho que a gente pode medir, né, a presença de Deus na vida de uma pessoa, se ela é rica, se ela prospera, se ela é isso, se ela é aquilo. Eu acho que a presença de Deus está muito mais naqueles que vivem entrando e saindo de encrenca, vive encrenca assim, né? Depende da encrenca, mas, né? Quanto, nossa, aí você começa a lembrar daquela pessoa lá que enfrenta, que descobre um câncer num lugar, cura, depois descobre em outra parte, aí tem problema na família, aí você vai ver a pessoa tá há 20 anos lutando contra todo tipo de doença, lutando contra todo tipo de problema familiar, e a pessoa permanece intacta. Você olha pra cara da pessoa, a pessoa não tem rastro sequer ali, ó, de que tá sendo macetada pela vida. Eu conheço. Eu conheço pessoas assim. Então, eu acho que é o que você suporta. É o que você suporta. É... E é isso. Como eu tava
falando, né? O cenário é esse. O cenário é esse. Então, quando você for pensar, né, na sua caminhada de fé, se você tiver aí, né, nessa intenção, né, de imaginar que tudo que vier de Deus vai ser plano, né, vai ser visível, vai ser amplamente seguro, amplamente visível todas as coisas. Eu sinto muito te dizer, porque às vezes Deus, as coisas de Deus pode vir de coisas muito inseguras, muito improváveis, muito incertas. Deus, a gente vai ter que lidar o caminho do propósito de cada um, eu acredito que de cada ser humano, acho que os caminhos de Deus, eles são cercados de muita incerteza, de muita insegurança. É um caminho de completamente zero controle, é completamente subordinação. Subordinação. Então, assim, ó, não venha achar que as coisas de Deus vai estar completamente, ó, tudo muito seguro, tudo muito provável. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente começa a ver, né, que, né, quando Deus ele pede para Abraão sair lá, né, de Padã Aram, não sei se é Padã Aram, é Padã, eu só lembro da música da Kylie Minogue. Então, ele pede, né, para desvincular ali da parentela e pipipi, popopó, mas ele não fala, Abraão, sai daí, menino. Sai daí que vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo assim, ó. What the fuck? Vai dar tudo belíssimo pra você, ó, trilhar. Vai, ó. Vai ser a Beyoncé em Crazy in Love. Você vai triunfar. Não, ele só pede pra desvincular e a promessa é no meio do caminho. Ou seja, pra mim a gente já vê uma característica óbvia de Deus. Ele não fecha com bundão. Deus não fecha com bundão. Deus não fecha com atos de covardia. Deus não fecha com gente que quer estabilidade, que quer segurança. Não. Não. As promessas, os milagres, a maioria sempre vem de passos de coragem. De passos de coragem. Então, se você tá aí, ó, eu me empolguei. Então, se você tá aí esperando, né? Esperando o agir de Deus, a coisa de Deus, pipipi, papapó, com os bracinhos cruzadinhos, protegido aí, ó, por uma base, né, por uma base de apoio. Sinto muito te dizer, mas vai ser muito complicado. Eu não sei, né, porque Deus aí, não sei, né, mas eu acho que vai ser muito complicado mesmo. Muito complicado. Eu acho, assim, né, eu sou um tipo de pessoa que eu já fiz. Eu já fiz bastantes inimigos ao longo da minha jornada, assim, sabe? Inimigos, inimizades, desamores. Eu fiz bastante. 30% posso te dizer. Uns 30, 40. 30. Não sei. Talvez uns 30, talvez uns 25% foi de fato, né? A minha arrogância, a minha ignorância, a minha prepotência, a minha vaidade, né? Talvez seja tudo isso que tenha causado. Mas uma grande parte foi sem motivo algum. E hoje eu entendo, né, que muito ódio gratuito que eu recebi foi por um simples fato. Existe algo, né, que desperta muito, que desperta ira, inveja e ódio, que não é carrão, não é roupa de marca, não é casão, se chama coragem. Coragem. A coragem, a coragem, ela desperta, dependendo do lugar que você tá, ela desperta nas pessoas o pior que ela tem dentro, as limitações que elas têm dentro de si. Uma pessoa corajosa, ela consegue fazer isso, ela consegue despertar no outro. Então, é muito normal que uma pessoa corajosa ela seja bastante não querida. Bastante não querida. E eu não tô falando coragem de sair apontando o dedo na cara de todo mundo e falando, né, essas coragens imbecis. Eu tô falando coragem de querer evoluir, coragem de questionar, coragem de querer seguir aquilo que ninguém seguiu, coragem de acreditar até no melhor.
sabe? No melhor da vida. Coragem de sonhar e de tentar e de tirar aquilo ali fora do papel. Mesmo que você não consiga, mas o seu esforço, a sua dedicação de fazer algo que você sonhou acontecer, gera. Vai te causar isso. Infelizmente. A coragem, ela desperta isso nas pessoas. E eu sempre fui uma pessoa muito corajosa. Muito corajosa. Eu nunca fugi de nada que eu queria. Nada que eu quis, eu fugi, né? Então, assim, se você atualmente é muito querido, é muito amado, né? Olha, ou você é um político, ou você não tá evoluindo em nada. É isso. Não tem outra coisa não, porque quem tá evoluindo, quem tá querendo alguma coisa ali, encontra resistência. Encontra resistência. Tá certo? Então, assim, a questão é essa, sabe? Eu acho que a gente tem que parar, né? A gente tem que começar a atualizar as nossas. Esse Deus aí que sempre foi dito pra gente, que a gente tá entendendo na nossa sociedade, porque os nossos exemplos agora de líderes e de tudo agora é de um Deus estável, é de um Deus que vai trazer estabilidade, que vai trazer solvência, que vai trazer segurança. E eu tô falando de estabilidade, solvência e seguranças palpáveis, palpáveis, e não é. Não é, não é, não é, não é, não é. Os caminhos de Deus têm muito morro. Não é planeado. Não é aquele horizonte reto que se vê e que se controla tudo. Não é. Não é. Não é. E muitas vezes, nossa, muitas vezes na minha vida, literalmente eu tive que. Eu não sabia quem que gritava mais alto. Se era a voz do que eu tava vendo, se era a voz de Deus, sabe? Nem sempre o que Deus diz. Nem sempre o que Deus falar no seu coração vai estar compatível com aquilo que você tá vendo, sabe? Então, assim. É. Eu lembro que eu passei por uma situação, né, no final do ano passado, que eu eu tava procurando, né, um apartamento, né, barra kitnet. Eu tava procurando e eu tinha saído, né, de uma relação que não ferrou comigo. Então eu tinha 30 dias pra arrumar e eu sentia Deus falando bem, bem fundo no meu coração. Eu fui morar na casa de alguns amigos, né? Na casa de alguns amigos. E a vida corre. A vida do outro corre. O outro não precisa esperar. Ele não precisa esperar pela gente. O outro tem o tempo dele, o outro tem a agenda dele. Então, assim, gente, chega no momento que a pessoa te ajuda, mas há alguns momentos que a pessoa ela não dá conta, ela não suporta mais. E você se torna um fardo pra pessoa. Então a gente tem que ter coragem. Tem que ter coragem pra falar assim: Beltrana, tá bom, né? Tá bom, agora é a hora de eu lutar por mim mesmo. Então, assim, e o tempo tava passando e eu naquela, nossa senhora, daqui a pouco eu tô pesando. Daqui a pouco eu tô pesando. E era final de ano, e era Réveillon. E eu falava, e a minha mãe falando: "Você já arrumou o lugar, né, filha?" Aí eu já arrumei porque Deus falou. Não ia falar pra minha mãe que eu tava quase, quase sem teto, porque minha mãe ia ficar louca, né? Iria ficar louca. E Deus só falando: vai na minha. Mas como, Deus? Mas como? Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Tá todo mundo, não dá, não dá. Imobiliária tá muito difícil, tá complicado. Na primeira semana, né, no último dos últimos, do último do final do segundo tempo, eu recebi a mensagem e tudo foi encaminhado. Então, assim, pessoal, e é isso. Essa que é a vida com Deus. Assim, sabe? Eu não tô falando, eu não tô dizendo que Deus vai. Que Deus só fala em provisões e pipipi papapó. Mas esse exemplo que eu dei é um exemplo de que, às vezes, a voz de Deus ela vai soar completamente distorcida do cenário que você tá vendo. Às vezes, você vai ter que lidar com o não. Com o não da vida, né? Com o não da vida.
e se apegar apenas no que Deus disse, naquilo que Deus pensa sobre você, naquilo nas promessas que ele já estabeleceu, porque a vida, ela acontece no pega pra capar. A vida realmente não é fácil. A vida não brinca com absolutamente ninguém. E o único aliado apesar que o irmão te ama, a mãe te ama, o pai te ama, no final das contas, há alguns BOs que só você pode resolver. Só você pode resolver. E muitas das vezes tu vai ter nem. Às vezes é perigoso até falhar um pouco da sua parte. Então, a gente tem que caminhar pela voz de Deus, é pelas promessas de Deus. Porque senão a gente trava. A gente trava. Redes de apoio, às vezes seca. Às vezes seca. Às vezes seca. Então a gente tem que amadurecer, sabe? Amadurecer confiando assim, ó, literalmente em Deus. E eu estou falando isso até para poupar a sua saúde mental. Porque confiar nas promessas de Deus e no cuidado que Deus tem com a gente também é uma forma da gente se preservar do tanto de coisas que a gente pode passar. Sabe? Então, muita gente já me prometeu várias coisas, né? E depois, ó, virou as costas. Se eu não tivesse literalmente colocado a minha esperança e a minha perspectiva nas promessas e nas coisas que Deus já havia me dito, eu tinha surtado. Eu tava aí me sentindo traído, babando, tipo, não, mas peraí, prometeu que ia estar aqui comigo, prometeu. E não tava. E literalmente não tava. Então, assim, ó, confiar em Deus, ter fé, confiar na soberania dele, no cuidado dele, na forma como ele conduz, entregar a nossa vida para ele, né, e deixar ele conduzir, né, claro que cumprindo com as nossas responsabilidades, é saudável. É saudável, você vai aprender a lidar muito mais com o ser humano, sabe? Muito mais. Porque precisar de ver, precisar de escutar, precisar de várias coisas, vai te fazer ficar doente. Ficar doente. Ficar doente. E até mesmo alguns ministérios, tá? Fala ministérios de igreja, né? Não ministérios de igreja, não, mas ministérios em Deus, em Jesus, tá? Porque a execução de certos ministérios não são nada complexas, ó, não são nada fáceis, nada. Então, o passo de coragem é começar acreditando aqui, ó, nas promessas de Deus. O que Deus promete, Deus cumpre, tá? O que Deus fala, acontece. Então a gente tem que fazer esse exercício. Claro que, né, é muito falar com Deus, entender o que Deus te promete, entender, né, os passos de Deus para a nossa vida, os propósitos, exige muita, né, maturidade e, sobretudo, honestidade consigo mesmo, tá? Deixando bem claro, tá? Deixando bem claro isso. Então, gente, é isso. A vida ela acontece dessa forma. A gente faz o que pode. A vida não brinca. A vida é realmente muito complicada. Às vezes a gente está em lugares que é realmente difíceis. Às vezes os caminhos são completamente complicados, né? Mas a gente tem um Deus de responsabilização. Então, aquilo que a gente pode fazer, ele vai cobrar que a gente faça. Aquilo que a gente pode fazer, a gente realmente deve fazer. Né? A gente realmente deve fazer, porque senão não vai ter como. A relação entre homem e Deus é o seguinte: é o homem fazendo, né, o seu 50%, né, que é o 100% do que ele pode, e Deus faz os 50% que você não pode, né, os outros 50%, né? Não diz o versículo? Na minha. Eu não sei porque eu não sou esse povo que eu não sou muito de decorar as coisas. Decoro só as músicas da Beyoncé. É, é na nossa fraqueza que Jesus. Que a força de Deus acontece. A glória de Deus acontece é na nossa fraqueza. É na nossa fraqueza, sabe? Então, assim, quando o combustível acaba, é que aí vem, sabe? Então, assim, claro que se a gente permitir. A gente precisa permitir. Então, pessoal, essa é a palavra. É a palavra de hoje. É,
a vida, ela tende, né? Ela tende a caminhar por esses lados, a caminhar por esses caminhos, né? Que a gente, que às vezes não são legais, às vezes não são fáceis, às vezes não tem, mas nunca houve uma promessa de Deus sequer na Bíblia de que a vida que a vida de quem decidisse caminhar com ele, de quem o procurasse, seria mil maravilhas. Seria a vida seria um episódio de Keep Up the Kardashians. Não seria. Seria muito. Não houve. A promessa é da fidelidade dele. Da fidelidade dele, de que ele estaria com a gente em todas as circunstâncias, e que se houvesse circunstâncias maiores, né, maiores do que a nossa força, maiores do que os nossos entendimentos, é aí que surge a glória dele, é aí que Deus faz, é aí que Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. Certo? E é isso. É Coríntios, capítulo 12, né? Versículo 9. Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, né? Repouse em mim. E é isso. A gente vai caminhando, a gente vai, né, fazendo o que a gente pode, a gente vai se responsabilizando pelas coisas que a gente pode fazer, e Jesus, ele vai se revelando na gente, nas nossas fraquezas e nas nossas dificuldades, né? Claro que com a nossa permissão. E é isso. Se apegue nisso. Se apegando nisso, você vai blindar a sua cabeça de várias coisas, de diversas manipulações. Você confiando firmemente na fidelidade de Deus, no cuidado de Deus, no carinho de Deus. Você faz a sua parte, ele faz a dele, e você não ficará refém de absolutamente nada. Um homem de fé, um homem que crê nas promessas de Deus, um homem que entende o seu propósito, né? É um homem, é uma mulher que não se curva à autoridade. Não, claro que, né, hierarquia a gente tem que respeitar, mas não se curva ao autoritarismo, não se deixa ser seduzido por cargo religioso, não se deixa ser seduzido por pastores, tá? Um homem, ó, não se torna bajulador, ele se torna aquela pessoa que não é manipulável por nada. Um homem de fé não é manipulável. Não é manipulável. Eu já vi muita gente dizendo que a religião ela serve para manipular as pessoas. Talvez sim, talvez sim, mas a fé ela serve para você pensar diferente, para você divergir do coletivo e atender uma agenda. Essa agenda que faz você que faz você ir contra, e o contrário, né, de tudo que o mundo estabeleceu. É isso que é a palavra de Deus, é fazer você ser contra, né, contra a cultura, contra tempo. Deus ele faz você divergir do coletivo, e é aí para mim que surge a inteligência. A inteligência é a capacidade de pensar diferente do que todo mundo pensa, sabe? É tentar ali encontrar lógicas em coisas que todo mundo. Encontrar lógica em coisa que todo mundo não vê, sabe? Então eu acho que é isso. É isso. É isso. E Jesus é isso. E para isso existe coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Então, eu espero que você reflita nesses versículos, reflita nessa palavra, entenda, né? E cultive dentro de você essa coragem. Essa coragem que só através dessa coragem que o agir de Deus ele vai atingir a sua vida, ele vai estar na sua vida. E é isso. Grande abraço.